Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos em mais um movimento Bela Tchau, nessa segunda-feira, hoje para falar sobre adegas, e quem vai conduzir o bate-papo é o nosso professor, que tem o PIN verde e amarelo da BS Brasil, nosso professor oficial de serviços aqui na BS Rio Grande do Sul, o Vinícius Santiago. Boa noite, Vinícius. E como Boa noite. convidada, a Flora Detânico, que trabalha com adegas, né? Eu já vou... Contem para nós aí como é que vai ser esse bate-papo de hoje. O bate-papo vai ser bom porque a gente vai falar sobre envelhecimento, né? E como guardar bem os vinhos. Tem gente que vai viajar e traz umas preciosidades na mala, né? Então vale a pena guardar bem os vinhos até o momento de bebê-los. Flora, queres dar um oi para a turma? Quer dar um oi para o pessoal? Muito boa tarde, então, a todos. Obrigada pelo convite, Vinícius. E que bom que a gente vai poder tratar um pouquinho desse tema que tem alguns mitos e dúvidas, né? Esse tema do envelhecimento. O quanto é bom envelhecer até algum certo aspecto, né? A gente sempre rechaça um pouco o envelhecimento, mas se tratando de vinhos, isso pode ser muito bom. E aí, tomara que a experiência realmente, a nossa experiência aí da Lacava com esses 13 anos produzindo adegas e planejando esse armazenamento mais qualificado, mais cuidadoso do vinho, possa ajudar também. Professor Júlio, tu que é um cara que gosta de vinhos antigos, de vinhos velhos, qual foi o último vinho mais velho que tu lembra de ter tomado e tu lembra da experiência? Como é que foi isso? O último vinho velho, que está na minha memória, né, dos mais velhos, foi o Granja União Cabernet Franc, safra 53 ou 54, né, não Aham. estava rotulado. Eu abri na minha primeira participação no Bela Tchau. Foi em abril, né, se não me engano. Então foi a última experiência assim com vinho realmente velho, né? E tava bem guardado o vinho, sabe? Não tinha problema, tava bem complexo, né? Ainda com uma acidez interessante. Claro, o tanino já tinha ido embora todo, né? Fruta a gente já não tinha mais, né? Mas foi uma bela experiência poder compartilhar justamente no movimento Bela Tchau. E vocês, qual foi a última experiência aí? E aí, Qual Flora, foi a qual safra que eu vinho? não te ouvi? A safra cortou um pouquinho. Qual foi a safra que tu falaste? Ah, tá. 53 ou 54? Porque 53. uma dessas duas com certeza, mas não sabe exatamente porque o rótulo já estava bastante deteriorado, né? Eu já ouvi algumas vezes alguns clientes nossos comentando da tristeza que foi abrir alguns vinhos especiais que eles guardaram por alguns anos e por não terem sido bem cuidados, acabaram estragando. Foi uma decepção, realmente é um ponto que faz diferença. Nesse caso, estava armazenado aonde esse vinho? Estava contigo todo esse tempo? Ou foi passando em vários lugares essa garrafa? Foi Olha, todo esse tempo passada de... eu não conseguiria, até porque, apesar da barba branca, eu nasci um pouco depois de 53, Sim, né? verdade. Mas ele ficou. Tem um vinho que tem uma história muito interessante. Ele ficou muitos anos na própria vinícola, né? E depois de algum tempo, depois que a vinícola fechou, né? Essas garrafas acabaram ficando de lado. E um cara aqui em Caxias acabou pegando, né? Que é da família da Andrea Trentin, que estuda enologia, colega do Vinícius, né? Isso aí. E a família dela guardou num porão, assim, né? Enterraram por um tempo, na verdade, depois desenterraram e deixaram num porão. E então, razoavelmente bem armazenado. O Vinícius também já provou algumas garrafas, né? Então, tem algumas que Sim. estão bem, outras não tanto, né? Mas para um vinho de 70 anos, a gente pode perdoar um pouco também, né? E foi um vinho que não foi feito, né? Não foi elaborado para durar tanto tempo. Então ele Uhum. acabou, ele é literalmente um sobrevivente. Dos Sim. recentes, acredito que esse foi o vinho dos mais antigos que eu provei. Essa semana eu vou conduzir uma degustação de vinhos de Colares em Portugal e tem uma garrafa de 1969. E Colares é um vinho que tem uma baita de uma longevidade.
tanto os brancos quanto os tintos, né? Os tintos são muito tânicos, muito ácidos, muito duros quando jovens, mas tem uma baita longevidade, mas é um estilo de vinho meio anacrônico, meio fora do tempo já. Então vai ser interessante fazer essa degustação essa semana. E o vinho mais antigo que eu me lembro de ter provado foi um vinho da Ilha da Madeira, né? Um Boal, 1860, lindo, maravilhoso, assim, vivíssimo, espetacular. Mas foi isso, foi uma taça, uma dose, pagando caríssimo lá em Portugal, porque é aquela coisa, aquele vinho unicórnio, sabe? É uma coisa muito rara, muito espetacular. Vinícius, aproveita então e me esclarece uma dúvida. Os vinhos brancos para envelhecimento, comentaste de um agora que era vinho branco e bastante tempo, né, de envelhecimento. Eu achei que tinha uma duração menor, mas então tem bons vinhos brancos que podem ficar por algumas décadas armazenados aí. Tem, mas são a exceção, não são a regra. A gente vai começar o nosso bate-papo daqui a pouco entendendo o que acontece com o vinho quando ele envelhece e que estilos de vinho se beneficiam com o envelhecimento, né? É mais ou menos, eu sempre digo que o vinho é mais ou menos como o ser humano. E tem diferença entre maturidade e idade. Tem gente que é jovem e se comporta como velho. Então tem gente que tem aos 30 anos está cansado, está exausto. É aquela pessoa velha. E tem gente que aos 70 parece que tem 15. E tem vinhos que são assim. Tem vinhos que com 2, 3, 5 anos estão velhos, estão cansados. Tem vinhos que com 30 anos, 50 anos são jovens e ainda podem envelhecer mais tempo. E também, nenhum vinho dura para sempre, mas isso de poder envelhecer bem é a exceção, não é a regra para a maior parte dos vinhos. E alguns brancos, são mais raros do que tintos de maneira geral, podem envelhecer longamente. Mas eles têm duas características que são essenciais, né, e eles se beneficiam do envelhecimento em alguns casos. Quando eu lancei meu livro de poemas para comemorar, eu abri um vinho branco. Foi em 2017. Eu abri um branco que era também safra indeterminada, mas algo entre fim dos anos 50 e início dos anos 60. É um Vinha Tondônia reserva. A Vinha Tondônia é uma vinícola que trabalha com vinhos velhos normalmente, né? Já saem da vinícola muito velhos, mas esse era especialmente velho. Então, um terraço, assim, vinho branco também, né? Mas claro, como o Vini disse, né? Exceção da exceção e também, mais que isso, né? Eu acredito que vinhos muito velhos, assim, têm um gosto pessoal muito importante, né? Sim. Porque mesmo os vinhos velhos de qualidade, que envelhecem bem, precisam encontrar alguém que goste deles, né? Porque são vinhos mais difíceis, são mais complexos. Quem prefere vinhos mais frutados, assim, não vão encontrar prazer nesses vinhos velhos também, né, Vini? Tem um gosto muito particular para esses vinhos, mas mesmo os vinhos que podem envelhecer um período. Porque a gente está falando de vinhos muito velhos, que são a exceção da exceção. Mas quando a gente fala de vinhos que podem envelhecer um pouco mais, o próprio impacto desse envelhecimento, desse tempo em garrafa, é algo que muita gente não gosta e não aprecia. Né? Porque uma coisa é o tempo que o vinho dura, né? O tempo de vida que ele tem. Outra coisa é como ele se transforma nesse período e em que fase ele vai ser melhor desfrutado. Tem vinho que é melhor jovem, frutado, fresco. Tem gente que prefere vinho com a fruta vibrante, brilhante. E tem gente que prefere vinho com aroma terciário, com um buquê mais desenvolvido. E não é todo mundo que gosta desse estilo de vinho. Então tem a questão do gosto também. Mas mesmo um vinho jovem, que pode durar 1, 2 anos em casa, aquele vinho que eu comprei numa viagem, ou que eu comprei para tomar numa ocasião especial e que eu não sei quando é essa ocasião especial, né? Vou deixar lá para tomar em algum momento. Se esse vinho for mal armazenado, ele vai perder característica, ele vai oxidar, ele vai estragar, e eu não vou desfrutar ele, mesmo que ele não evolua longamente. Então, uma coisa são vinhos para evoluir longamente, que é a exceção, é o caso de que alguns wine geeks, algumas pessoas vão ir atrás disso. Outra coisa é o ser humano normal, bebedor de vinho médio, que vai querer beber o seu vinho bom, agradável, com mais ou menos evolução no dia a dia em casa.
Então, isso também tem um impacto importante aí na seleção e na escolha de um vinho para guardar por mais tempo. Bom, nós Uma coisa estamos chegando. tá trancando um pouco para você, só para mim tá trancando aqui a internet, não sei se é a minha ou se é alguma coisa. Talvez seja tu A que minha está dando uma tá bem. travadinha de vez em quando. A minha? Talvez, sim. Tá, vou verificar aqui. Bom, enquanto Júlio, a Flora verifica, nós estamos chegando no horário de iniciar oficialmente, assim, né, a apresentação. Eu só vou lembrar, pessoal que está acompanhando aqui, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui para ter conteúdo gratuito de qualidade toda semana e com alguns encontros extras. Nós estamos disponibilizando muito conteúdo, está muito legal com todos os nossos professores, diretores, com convidados, né? Então, se inscrevam aqui e deem aquele joinha, aquela curtida no vídeo aqui, para dar essa força para a gente poder continuar com esse trabalho legal também. Professor Vinícius, Flora, deixo com vocês. Vou estar aqui no chat com o pessoal, juntando as perguntas. Então, quando tiver um espacinho, perguntas, comentários, enfim, aí vocês me chamem que eu entro. Boa apresentação. muito obrigado, professor Júlio. Deixa eu começar compartilhando a minha tela aqui com vocês do nosso Bela Tchau de hoje. Então, nós vamos falar da arte de guardar vinhos e a ciência por trás do envelhecimento, né? Mais esse bate-papo do movimento Bela Tchau. Está me acompanhando a Flora da La Cava, que é uma empresa especializada em adegas para armazenagem de vinho, tanto no projeto, no design, na estrutura. A Flora é arquiteta, então ela é especialista nisso. E perguntaram se o professor Júlio era poeta também. Sim, é poeta, tem um livro de poesias muito bom chamado Amor Fati. Busquem, procurem. Mas vamos falar de envelhecimento. E aqui a gente tem uma série de vinhos velhos, são vinhos da Ilha da Madeira, que são vinhos que têm uma longevidade notável, né? Temos Malvasia, Terrantez, Boal, Cercial, e eu compraria qualquer uma dessas garrafas aqui sem muito medo. Porque o vinho da Madeira, por ter características únicas e o jeito que ele é elaborado, ele tem um potencial de envelhecimento longuíssimo, de séculos. Mas é a exceção, não é a regra. Então, por que guardar vinhos? Essa é a grande pergunta. Por que guardar vinhos? Se eu posso ir ao supermercado, se eu posso ir à loja de vinhos, comprar uma garrafa, trazer para casa e beber? Por que eu tenho que ficar guardando esses vinhos? E a Flora tem um cálculo que ela vai apresentar, uma tabela que ela vai apresentar logo mais, que fala da quantidade média de vinhos que um consumidor de vinhos frequente vai ter que consumir por ano. E se você fizer comprar mais rótulos, vai fazer uma viagem, traz vinho na mala, quem consome vinho com mais frequência vai ter que precisar de um lugar, né, de uma estrutura para guardar esses vinhos corretamente. E o que acontece quando um vinho envelhece bem? Os aromas primários, que são os aromas da uva, da fruta, e os secundários, que são do processo, amadurecimento em carvalho, tempo de contato com a levedura, vão se transformando em aromas terciários. E o principal marcador disso, do ponto de vista da fruta, que é essencial, o vinho é feito de uva, que é uma fruta, ele vai ter aromas frutados, sabores frutados. A fruta fresca vai se transformar em fruta seca, fruta passa. Então, fruta seca, fruta desidratada, passas, são aromas de vinho com aroma terciário, vinho com aroma desenvolvido, evoluído. Os taninos vão formando polímeros, então o tanino ele vai se juntando com outros taninos e vai precipitando, então o vinho vai ficando mais macio, mais redondo, menos adstringente, o tanino vai ficar menos agressivo. Os vinhos tintos vão perdendo cor, então quem já fez curso de sommelier, quem já fez um curso básico de vinho, sabe que o tinto vai passar de um púrpura para um rubi, para um granada, para um laranja tijolado, e um branco vai ganhar cor, ele vai oxidando, então ele vai passar de um amarelo pálido, palha, para um amarelo dourado, um ouro velho, âmbar. Quando o vinho branco está âmbar, ele está muito velho ou já passou do ponto. Então tem essa evolução, né, do vinho, e muita gente não gosta dessa questão de vinho perder aroma frutado fresco e ganhar aroma de fruta desidratada, fruta passa. Então, quando o vinho
muda desse jeito, né? E não é todo vinho que pode, porque a boa parte dos vinhos não tem tempo, não tem qualidade, não tem concentração para perder a fruta fresca e ganhar a fruta passa. Ele vai avinagrar no meio do processo, ele vai oxidar no meio do processo. Então, não é todo vinho que envelhece bem. Mas o vinho que envelhece bem precisa de condições para envelhecer direitinho. Aí vem a pergunta, todos os vinhos envelhecem bem? Tem essa tabela aqui que mostra como uma comparação entre 3 tipos de vinho, né? E aqui a gente tem o desfrute, né? O vinho faz uma curva. Ele vai melhorando, ele atinge o auge, passa um tempo no auge e entra em declínio. Então, por exemplo, se a gente pegar um Beaujolais Nouveau, o melhor momento para tomar um Beaujolais Nouveau é ontem. O melhor momento para tomar um Sauvignon Blanc fresco é ontem. Porque esses vinhos vão perdendo característica, vão perdendo aroma, vão perdendo fruta conforme o tempo passa. Então, o ideal é tomá-los o mais jovem possível. Os Beaujolais Nouveau, os vinhos Novello italianos, são vinhos para tomar no ano. São vinhos muito jovens, muito frutados. Pelo jeito que eles são feitos, são para consumir rápido. E mesmo esses vinhos precisam ser bem armazenados, porque se eu não posso consumir rápido, eu vou preservar a qualidade deles. Mas eles não vão evoluir longamente. Se a gente pegar um branco da Borgonha, um Premier Cru, por exemplo, um Grand Cru da Borgonha branco, é um vinho que vai atingir o seu auge em torno de 6, 7 anos. Então, um Montrachet, os grandes Borgonha brancos vão evoluir longamente, eles têm estrutura para isso. Se a gente pegar um Premier Grand Cru Classé de Bordeaux, um Chateau Margaux, um Haut-Brion, um Lafite Rothschild, são vinhos para tomar em 15, 20 anos. Eles vão evoluir. E jovens são vinhos duros, difíceis de tomar, né? Eles vão atingir o seu auge com um longo tempo de evolução, com um longo tempo de garrafa e tudo mais. Para um vinho envelhecer bem, ele precisa de 2 coisas, essencialmente: fruta e acidez. Concentração de fruta e acidez. A Flora perguntou antes de vinho branco, né? Alguns vinhos brancos podem envelhecer mais tempo e tudo mais. Os grandes brancos que podem envelhecer longamente, um Borgonha branco, um Premier Cru, Grand Cru, vai ter muita fruta e muita acidez. Se a gente pegar os grandes Rieslings alemães, que têm uma longevidade imensa, eles vão ter muita fruta, muita acidez. Se a gente pegar os vinhos de sobremesa, licorosos, pegar Sauternes, pegar os vinhos da Ilha da Madeira, os vinhos do Porto, tem muita fruta, muita acidez, os que podem envelhecer longamente. E nos tintos a gente tem concentração fenólica, né, que são taninos. A gente vai ter compostos de cor que funcionam como antioxidante, que impedem a oxidação, o avinagramento desses vinhos. Então eles vão também ter um suporte para envelhecer longamente. E nos vinhos licorosos, como Porto, Madeira, Marsala, Jerez, eles vão ter álcool mais elevado e açúcar, que também vão ajudar na conservação desse vinho, a permitir que esse vinho evolua longamente. Eu coloquei aqui como exemplo 3 estilos de vinho que têm potencial de evolução para ser guardados longamente, né? Vinho de guarda, a gente pode considerar que é um vinho que passa dos 10 anos com qualidade evoluindo na garrafa. Então, se a gente pegar, por exemplo, um Barolo, ele é um vinho de guarda. Um Brunello di Montalcino é um vinho de guarda. Um Amarone clássico é um vinho de guarda. São 3 grandes tintos do norte da Itália e todos eles 3 têm muita concentração de fruta, muita acidez, muita concentração fenólica, o que dá para eles uma longevidade absurda. As variedades são diferentes, as regiões são diferentes, o estilo sensorial é diferente, mas são vinhos que vão evoluir na garrafa e vão ficar mais macios, vão ganhar aromas terciários, aromas evolutivos, e isso é o grande chance desses vinhos, poder melhorar, poder se modificar ao longo do tempo. Para que esses vinhos evoluam de forma adequada, a gente vai ter temperaturas ótimas para esse vinho evoluir. E aqui eu já vou começar a interagir com a Flora, que desenha adegas, que se preocupa com montar adegas. E aqui esse gráfico mostra que um vinho na temperatura ótima de envelhecimento, 11 a 16 graus, ele vai crescer na curva, vai se manter o tempo que ele pode se manter e vai começar a entrar em declínio depois de um tempo. Então, se um vinho tem uma vida média de 12 anos, ele pode evoluir por até um vinho para tomar em até 12 anos.
e sempre a partir da safra, tá? Se esse vinho estiver na temperatura ideal, ele vai evoluir, vai crescer ali pelo 8º, 10º ano, ele vai estar no auge dele, no final ali, 11º, 12º ano, ele vai começar a cair. Um vinho abaixo da temperatura ótima de envelhecimento, ele vai parar de evoluir, ele só vai manter a qualidade que ele tem. A temperatura muito baixa impede que um vinho evolua, que ele se desenvolva, porque o frio retarda alguns processos físico-químicos que estão acontecendo dentro da garrafa. O vinho é uma bebida viva, ele tem uma série de reações químicas acontecendo entre os componentes dentro da garrafa. E se a temperatura é muito fria, elas são impedidas, retardadas, e esse vinho não desenvolve todo o potencial dele. Ele até se preserva bem, mas ele não se desenvolve. Um vinho com uma temperatura muito acima da ótima de envelhecimento, ele vai atingir um pico, que não é o máximo dele, muito rápido, e ele vai decair muito rápido. Por quê? A temperatura mais alta vai acelerar os processos e ele vai perder qualidade. Então, aí vem a pergunta, Flora, qualquer lugar da casa da pessoa é bom para guardar vinho? Você está montando um projeto na casa de alguém, abre o teu microfone e me responde. Qualquer ambiente é adequado para manter o vinho na temperatura ideal? Bom, Vini, eu costumo dizer que uma adega tem que ser um quarto de dormir para um vinho. É uma boa analogia que ajuda a gente a preparar o espaço certo para ele. Um quarto de dormir, ele tem condições ideais, claro que cada casa vai possibilitar essas condições no máximo ou alguma porcentagem disso. Então a gente tenta cuidar ao máximo, sim, essa uniformidade ou homogeneidade de temperatura, porque além de ser uma temperatura ótima entre 11 e 16, tem uma situação que a gente conhece muito em Porto Alegre, por exemplo, aqui na região que a gente vive, que é a oscilação de temperatura em um mesmo dia, por exemplo. É muito comum a gente ver no mesmo dia esse nosso clima de inverno que de repente fica 30 graus de um dia para o outro, de 10 a 30 muda, que é uma rapidez impressionante. Então, além da manutenção, essa estabilidade de temperatura é importante para não ter os picos, né? O vinho não ficar subindo e descendo o tempo todo. E para isso a adega climatizada é o ideal. Tem muita gente que às vezes só guarda os vinhos em algum garrafeiro, em algum canto da casa, mas aí ele fica suscetível à temperatura ambiente. E a temperatura ambiente aqui para nós, então, uma tristeza, né? Esse nível de oscilação que ela tem. Então, você teria que se prever um tipo de controle de climatização. Aí tem alguns tipos, né, de refrigeração para manter essa estabilidade. Uma coisa que a gente vê muito, e tu como arquiteta, como alguém que desenha ambientes, né, projeta ambientes, é aquela cozinha planejada, e aí Uhum. tem aquela garrafeira, aqueles nichos para garrafa, né, junto com o armário, às vezes em cima do fogão. Você coloca o vinho tinto em janeiro e em junho tira o quentão, né? Exatamente. Em cima da geladeira também é muito comum, o calor do motor da geladeira sobe e aí esquenta, fica uma estufa para o vinho ali, é a estufa perfeita para ele estragar mais rápido. Aí É, realmente é o ponto mais crítico que a gente percebe. Então, se não temos uma casa com um porão, com um espaço perto da terra, onde existe mais estabilidade natural, que é mais improvável nos apartamentos de hoje, é muito difícil de manter essa temperatura. Eu sempre sugiro um lugar não perto das janelas. Então, se eu vou pensar numa adega, eu vou distanciar o máximo possível das fontes de calor. Então, distanciar de janelas, distanciar de fogões, de motores, esses elementos todos são prejudiciais, né? Tanto pelo calor que eles emitem, como pelas vibrações também. perfeito. Então, vocês já têm uma ideia uma faixa de temperatura para permitir que os vinhos de vocês melhorem, evoluam com o tempo, cresçam com o tempo. Então, se eu tenho um vinho e eu quero que ele melhore, eu quero guardar bem, porque eu não sei quando eu vou consumir, eu tenho que manter uma temperatura ideal. Tá, Vinícius, eu não tenho um espaço em casa para montar uma super adega. Eu não consigo criar uma adega ambiente, por exemplo. Porque eu consigo controlar com uma adega climatizada, eu consigo. Eu não quero investir numa adega climatizada. Escolhe um ambiente mais longe de fontes de calor, um armário fechado, isolado, numa parede que não pegue sol direto, longe de fogão, o mais longe possível da cozinha, que é o lugar da casa com maior variação de temperatura, para poder primeiro colocar esse aspecto de temperatura
na armazenagem, né, na manutenção dos vinhos de vocês. Seguindo aqui, a gente vai ter a umidade. E a umidade é um ponto bem importante porque ela em falta é problemática, ela vai ajuda a ressecar a cortiça, permite o ingresso de oxigênio na garrafa excessivo, só que umidade demais vai mofar os rótulos, vai mofar as rolhas, vai contaminar. Então, umidade é um ponto crítico. E a gente mora num lugar aqui em Porto Alegre que é muito úmido, e tem regiões do Brasil que são super úmidas, né? A gente está num clima subtropical úmido. Então, a gente vai ter uma umidade ideal entre 60% e 80%. Né? Ela é uma umidade mais para alta, mas não é uma umidade excessiva. E aí, Flora, como é que a gente controla a umidade numa adega ambiente? Como é que a gente consegue controlar a umidade se a gente não tem uma adega ambiente, por exemplo? Como é que a gente consegue ajudar isso? O que é muito importante para evitar a umidade é ventilação. A ventilação natural ou mesmo a ventilação forçada com motores, ela minimiza muito a umidade. A umidade é quando existe esse peso do ar junto com o frio e com a troca térmica de frio e calor, tende a gerar condensação. Quanto mais fechado é um lugar, mais tendência a umidade ele vai ter. Por isso é tão comum a gente ver em porões, em lugares de subterrâneo, muita umidade, porque eles não têm janelas, não têm portas, e aí o ar não circula, fica um ar viciado ali dentro e tende a ficar muito úmido. Nesses casos, quando é um subsolo, por exemplo, eu sugiro sempre colocar um sistema de ventilação mecânica, se não tiver espaço para abrir janelas, né? Um motorzinho como um exaustor que ajude a manter um fluxo de ar. Isso minimiza um pouco a questão da umidade. A questão de trabalhar em áreas climatizadas, aí sim a gente consegue ter um controle mais preciso de umidade usando desumidificadores. Aí sim, esse desumidificador que nós usamos nas adegas, ele tem um sensor e ele faz uma leitura do ambiente. Se ultrapassa 80% no ambiente, ele vai acionar uma resistência que resseca e tira um pouco do ar. E aí ele vai fazendo a leitura, né? E ao mesmo tempo, se percebe que reduz de 60 e fica muito seco, ele borrifa a água no ambiente. Então tem as duas formas de controle quando é um sistema criado, né? Uma adega construída, um ambiente ou mesmo um armário climatizado. Então tem várias alternativas, e dependendo da situação, se faz a melhor delas. Perfeito. E eu vou dar uma dica para vocês bem prática, tá? Bem nego velho, assim. Que é mais um improviso do que... Porque o ideal é ter uma adega que mantenha a umidade, que tenha a temperatura controlada. Nem sempre a gente consegue. E às vezes a gente está num ambiente muito úmido. Muito, muito, muito úmido. Tem lugares que são muito úmidos, tem um porão às vezes em casa, tem um armário e dependendo da situação aqui em Porto Alegre, condensa, as paredes estão suando. Agora no inverno aconteceu algumas vezes, né, por causa da umidade no ar. Se você tem um lugar muito úmido e quer preservar vinhos que são raros, que o rótulo é importante para você e tudo mais, vale enrolar a garrafa com filme plástico. Esse filme plástico de cozinha, enrolar o rótulo, literalmente. Não a rolha, né, não a cápsula, mas o rótulo, para evitar o contato direto de umidade com o rótulo, minimizar esse contato. Por quê? Porque muita umidade, se vem mofo e tudo mais, vai mofar o teu rótulo, vai estragar o teu rótulo. Isso eu aprendi com uma amiga aqui de Porto Alegre, que é a Maria Amélia, que trabalha com vinhos antigos e já teve muito problema com umidade, então ela costuma fazer isso com vinhos, grandes vinhos que ela quer preservar bem o rótulo e funciona super bem. Então é um enjambre que ajuda a preservar os rótulos, quando o ideal é ter uma adega correta, né, com uma boa ventilação, com controle de umidade ideal. Luz é um problema, porque o vinho gosta de luz nenhuma. Então a adega tem que ser escura, trevosa. O que a luz vai fazer? Primeiro, a luz vai catalisar algumas reações que vão acelerar a mudança de cor do vinho. Também, aromas e sabores frutados vão ser degradados na presença de luz. E luz azul, luz ultravioleta é pior, porque vai dar o gosto de luz, vai gerar substâncias enxofradas, como dimetilsulfeto, por exemplo, que vão dar para o vinho cheiro de ovo, cheiro de repolho, então aromas de mofo.
Então, o ideal é que o vinho não tenha contato nenhum com a luz, e dependendo da cor da garrafa que você tem, ela vai proteger mais o vinho da luz ou vai proteger menos o vinho da luz, porque a cor do vidro filtra a radiação luminosa. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer que vinho de garrafa transparente não pode evoluir? Pode. Alguns grandes vinhos do mundo que podem evoluir longamente vêm em garrafa transparente. O exemplo disso é o Sauternes, que é vinho botrytizado. Então, tem. Mas, via de regra, garrafas, eu vou mostrar para vocês na sequência, garrafas verdes são melhores que garrafas transparentes e garrafas âmbar são melhores que garrafas verdes. Uma coisa que funciona, e aqui também é um enjambre de alta classe, tá? Se vocês pegarem a champanhe cristal da Louis Roederer, ela é uma champanhe que vem numa garrafa transparente para mostrar que ela é cristalino. Eles aperfeiçoaram o processo de remoagem, degorgement no champanhe para ter um produto cristalino. E a garrafa é transparente, só que eles tinham muito problema com goût de lumière, com o gosto de luz. Formava de metil sulfeto porque o espumante era exposto à luz. O que eles fizeram? Começaram a enrolar um celofane âmbar na garrafa. E o celofane âmbar filtra a radiação luminosa, protege desse defeito. Hoje é muito raro encontrar vinho com gosto de luz, mas é um problema que pode acontecer. Então, a adega de vocês tem que ficar escura, tem que ficar apagadinha. Não é aquela coisa iluminada, não é aquela coisa no novo. Flora, tu tem muito problema com relação à iluminação em adega? Olha, a gente tem, dentro da adega não tanto, porque a gente tem bastante controle da iluminação, né? Se usa iluminação com circuitos independentes, algumas que são realmente bem suaves e outras um pouco mais fortes para a hora de poder escolher o rótulo, escolher a garrafa. A maior dificuldade que eu percebo sempre é a fachada externa da adega dentro do apartamento, né? Quando está num lugar muito ensolarado, os apartamentos de hoje cada vez tem mais vidro, tem poucas paredes e muita área de vidro. Então é sempre um desafio conseguir proteger a adega. E também tem sempre uma dualidade aí, porque a gente quer mostrar os vinhos, quer mostrar a adega, quer fazer com que a adega seja parte estética do ambiente. E ao mesmo tempo esses bloqueios acabam fechando. Então é sempre um trabalho assim de escolha. E aí o que se usa em muitos casos são películas nos vidros. Então a gente usa películas que escurecem o vidro, né? E ajudam a manter um pouco melhor essa luminosidade, esse escuro dentro do quarto de dormir dos vinhos. Um ponto importante nisso tudo é que para o sommelier profissional, e quem já fez curso de sommelier profissional na BS, quem fez o master, sabe que onde se guarda o vinho, não se bebe vinho. Adega é lugar de guardar vinho, não é lugar de beber vinho. Não é lugar para expor vinho. Quem trabalha como sommelier profissional nunca vai ter aquela coisa de vou abrir a minha adega para pensar na vida. Não é como eu abro a geladeira para pensar na vida. Não. A adega é lugar para guardar vinho, ela tem que ser o mais estável possível. Então, a adega não é lugar para você ficar lá dentro, não é lugar para você ficar visitando. Mas, se a gente pensar, não do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, é normal e é legítimo que você queira mostrar a sua adega para os seus convidados. Né? Se você teve o investimento de criar um ambiente na sua casa, um ambiente para expor os vinhos, você vai querer mostrar isso. Só que aí tem um ponto importante. Você pode ter uma adega para exposição, você pode ter só que os teus grandes vinhos que vão evoluir longamente não vão ficar nesse espaço. O ideal é que o vinho que pode evoluir por mais tempo, que pode melhorar na garrafa, que tu quer que desenvolva aroma terciário, que você quer que esse vinho evolua de fato, longamente, não vai ficar exposto. Então, você geralmente vai ter uma adega mais reservada e aí você vai ter um ambiente de exposição para esses vinhos. Eu vi um projeto esses dias que a Lacava postou nas redes sociais, que é uma adega lindíssima, que é uma divisão de ambientes. Então, é uma divisória de ambientes. É lindo, só que os vinhos estão expostos à luz, estão na posição correta, mas estão expostos à luz. É um ambiente aberto. São vinhos para consumir logo, não são vinhos para guardar por muito tempo. Então, é importante fazer essa diferenciação. Vinho que pode melhorar longamente e vinho que é para consumo mais rápido.
Aquele vinho que eu vou compartilhar com os meus amigos geeks do vinho, o pessoal que é nerd do vinho, o pessoal fica comparando quem tem a garrafa mais rara e tudo mais. E a garrafa que eu vou servir para aquele meu colega chato que foi jantar em casa e que não entende muito de vinho, que não gosta muito de vinho e que não vai fazer questão de um grande vinho. É uma boa lembrança, Vini, essa postagem que a gente fez aí desse projeto é o lado escultural do vinho. E aí, como esse cliente gosta muito, ele quis fazer essa provocação. Foi realmente bem inusitado, não é algo convencional. Mas ele tem uma outra adega reservada para os vinhos realmente bons. Então, isso acontece no caso dele e em alguns outros também. Tem algum lugar mais decorativo que se colocam vinhos realmente de uma rotatividade maior, ou vinhos mais simples e os vinhos melhores ficam mais protegidos. É comum isso acontecer. E mesmo dentro de adegas ambiente, às vezes a gente tem um espaço com menos luz, que está na mesma climatização, mas ele está mais protegido. E tu comentaste também sobre essa questão do ambiente de estar. É muito comum as pessoas quererem criar esse clima, né, estarem dentro da adega para poderem se sentir naquele microclima especial. E aí o que que eu faço? O que que nós fazemos na maioria dos projetos quando o cliente quer esse tipo de ambientação? A gente cria uma divisão interna na adega para poder realmente gerar um espaço de degustação, onde vão estar as taças, os acessórios, as poltronas, numa temperatura ambiente agradável, porque se a pessoa ficar numa adega de 14 graus, ela vai congelar, né? 13, 14 graus vai ficar desconfortável. Então, a adega a gente faz com uma temperatura, com vidro, para que se visualize, se perceba, mas ela fica no ambiente de estar mais agradável e adequado, né? É bastante comum essa divisão. Uma coisa que é importante também, para ainda falando de luz, para não ficar abrindo e fechando a adega, é você ter um controle de adega. Tem aplicativo para gestão de adega, é normal ter um livro de adega, e aí você vai organizar a sua adega da forma mais lógica para preservar os seus vinhos. Então, colocou um vinho na adega, anota no livro de adega, anota no aplicativo. Depois, eu quero tomar um vinho com o meu jantar, vou para um jantar especial. O que eu tenho na minha adega? Porque às vezes a pessoa esquece. Vai no aplicativo, olha lá, e aí abre a adega, entra, vai na prateleira, pega a garrafa e sai da adega. Mas não é ficar lá dentro da adega namorando os vinhos, porque aí eles vão estar expostos a perder qualidade. Então, tem que tomar esse cuidado. E sobre a cor das garrafas, essa imagem mostra bem. Então, a gente vai ter a taxa de transmissão de luz para dentro da garrafa, né? E a gente vai ter a onda, né, o comprimento de onda luminosa, que vai aqui de 200 até 850 nanômetros. E o vidro claro, né, o vidro transparente, ele vai expor esse vinho na maior parte dos comprimentos de onda luminosa. Então, ele não protege bem o vinho. Quer dizer que garrafa transparente é só para vinho jovem? Não. Mas, via de regra, o único motivo para botar um vinho numa garrafa transparente é mostrar o vinho. Então, a cor dele é relevante. Imagina um vinho rosé numa garrafa verde, ou numa garrafa âmbar, e tem alguns. Eu vou perder parte do apelo comercial desse produto numa gôndola de uma loja, de um supermercado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar mais exposto à luz. Então, eu comprei esse vinho, eu vou guardar num lugar escuro, num lugar protegido da luz. O vidro verde protege melhor que o transparente, mas o ideal é o vidro âmbar. Vidro âmbar, marrom, é o que melhor protege o vinho de radiação luminosa. Assim, a escolha da cor da garrafa é estética também na parte da vinícola, tá? Então isso também é importante. E aí também o pessoal pergunta, como é que eu sei que um vinho é de guarda? Então tem 4 formas de fazer isso. Uma, fazendo uma degustação técnica. Numa degustação técnica, eu consigo avaliar o potencial de evolução e de guarda de um vinho. 2, lendo uma ficha técnica que a vinícola fez. A vinícola, que é a mais interessada em vender esse vinho, quando cria uma ficha técnica, vai dizer se esse vinho pode evoluir, quanto tempo eles estimam a evolução desse vinho. 3, uma loja de vinhos, o vendedor vai te dizer quanto tempo esse vinho pode evoluir em média, porque essa pessoa também tem interesse em que esse vinho melhore, que você consuma no melhor momento. Então, perguntar para quem te vendeu e confiar em quem te vendeu o vinho é importante, porque essa pessoa guardou esse vinho antes de passar para ti. E 4 é mediunidade.
Não tem outro jeito. Então, ou você degusta tecnicamente, ou você confia em quem fez o vinho, em quem te vendeu, ou você é médium, porque não tem outro jeito de saber se um vinho pode evoluir por mais tempo ou não. E aí a gente entra nas vibrações. Vibração é um problema porque agitando um vinho, eu também vou estar fazendo com que essas moléculas dentro da garrafa se ativem, se mexam e interajam forçadamente entre elas, acelerando alguns processos oxidativos e de queda, né, de decaimento da qualidade desse produto. Então, vibração é um problema. E muitas adegas antigas, né, muita adega reformada, às vezes o pessoal pega aqueles frigideira antigos, aquela geladeira super bonita se reforma, só que aquelas geladeiras vêm com motor de Fusca e a garrafa está tremendo, está agitando, está chacoalhando ali dentro. Então, vibração é um problema porque ela acelera a oxidação, acelera decaimento de vinho. Então, a gente tem alguns problemas com vibração. Flora, quando você faz uma adega ambiente, vibração não é um problema, a não ser que você more do lado de uma linha de metrô ou de trem. Sim, é verdade. Mas as adegas menores, Vini, que é comum a gente comprar, aquelas adegas compactas, né, com o motor acoplado, sempre tem um motor junto e o motor vai gerar uma vibração. Por isso eu sempre recomendo, na hora de escolher uma adega dessas compactas, que se escolham adegas de madeira e não metálicas. A adega que tem a estrutura de metal, ela é muito leve. Quanto mais leve for a estrutura, mais vibração ela vai repercutir para a garrafa. Quanto mais pesada for, quanto mais robusta ela for, menos ela vai transmitir essa vibração para a garrafa. E quando se faz uma adega personalizada, uma adega ambiente, aí realmente o motor ele é desacoplado da adega. Ele não fica ali, ele fica na rua, na externo. E por isso que não gera vibração ali no local onde é construída a adega. Perfeito. Eu li alguns estudos que foram feitos na Inglaterra para pessoas que moravam perto de linha de metrô. E isso foram uns estudos interessantes, porque os vinhos que estavam nessas adegas que estavam do lado dessa linha que passava o trem vibravam mais. E aí um ponto importante também, tá? Para vinhos que se vai tomar em 1, 2, 3 anos, vibrou um pouquinho numa adega elétrica, não tem problema. Agora, você quer guardar um vinho por 5, 10, 15, 20 anos, é importante que a vibração vai ter um impacto muito maior, porque esse impacto é cumulativo. Então, a ideia é minimizar esse impacto o máximo possível da vibração. E aí vale a pena investir numa adega que vibre menos, que tenha uma estrutura em madeira, ou que seja uma adega ambiente. Então, de novo, tudo que a gente está falando aqui é cumulativo. Então, se você tem uma adega que fica num lugar escuro, com a umidade controlada, mas tem uma leve vibração, ok, não é um problema tão grande. Agora, você tem uma leve vibração, a luz da adega não é tão boa, a vedação está ressecada, está trocando temperatura com o ambiente. O teu vinho vai estar perdendo qualidade com velocidade cada vez maior. Então, é importante entender que essas condições para proteger o vinho são cumulativas. Então, você quer minimizar o máximo de todas elas para proteger o teu vinho até o momento ideal de consumo. A posição da garrafa. E a posição da garrafa, o pessoal sempre pergunta qual é a melhor posição. Inclusive, essa imagem aqui é de uma das adegas da Lacava. Então, a gente tem as garrafas deitadas, posição horizontal. A maior parte dos estudos que compara a posição da garrafa até 3 anos não vê diferença. Não aponta diferença. Então, se você vai guardar um vinho de 1 ano até 3 anos, não faz grande diferença, vertical ou horizontal. Mas a maior parte dos estudos que estende esse tempo afirma que garrafas na horizontal ficam melhor preservadas. Então, via de regra, preserva na horizontal. Ponto. Simples assim. Preserva na horizontal, porque isso minimiza a oxidação, minimiza a perda de qualidade nos vinhos ao longo do tempo. Tem muito pedido para adega com garrafa em posição estranha, diferente, Flora, ou não? Não, não é muito comum posições muito estranhas, não. O mais normal realmente é a horizontal. Para espumante, sim, que a gente tem algumas solicitações de aí ficar em pé mesmo, ou então numa inclinação bem leve, em função da pressão na rolha. E, em geral, ou é horizontal ou é levemente inclinado. São as inclinações que a gente costuma trabalhar
uma inclinação nos vinhos que não ultrapasse 13, 15 graus, para que a rolha se mantenha embebida com líquido e aí não tenha risco também de oxidar, né, de entrar oxigênio pela rolha. Mas são os mais Perfeito. posições de horizontal e levemente inclinado. Na questão dos espumantes, isso também gera muita dúvida e muita questão. Primeiro ponto. A maior parte dos espumantes sai para o mercado pronta. Espumante não melhora na garrafa via de regra. Por quê? A evolução do espumante método tradicional é autolítica, enquanto ele está com autólise, com as leveduras. A partir do momento que eu fiz o remoagem, fiz o degorgement, tirei as borras, rolhei e botei no mercado, ele vai se manter, mas ele vai evoluir pouquíssimo ou nada. Então, por exemplo, champanhe, via de regra, não evolui. Um champanhe de alta categoria, um ícone, pode evoluir um pouco, mas ele também não vai ter uma baita evolução. E aí tem também uma contrariedade. Há quem prefira manter garrafa de espumante deitada, há quem prefira manter garrafa de espumante em pé. O Comitê Champagne recomenda manter deitada, mas alguns estudos recomendam em pé, porque o líquido tende a entrar na cortiça e causar algum dano na rolha, diminuindo a elasticidade dela e permitindo que o gás escape e que eventualmente algum oxigênio entre. Então dá para manter tanto deitada quanto em pé, mas a recomendação principal é não guardem espumante, bebam espumante. A vinícola já guardou o tempo necessário para ele evoluir e lançou ele pronto para consumo. Guardar não é o ideal. Vinhos, dependendo do estilo, aí sim vale a pena guardar, e aí horizontal. Inclusive para vedação com tampa-rosca. Tampa-rosca, em teoria, não precisaria ficar em pé, mas os estudos que vão guardar esse vinho, comparar tipos de vedação e formato, né, de guarda de vinho, horizontal e vertical, afirmam que, independente do tipo de vedação, horizontal é melhor. Então, inclusive para garrafas com rolha sintética, com tampa-rosca, horizontal é mais interessante. E aqui a gente faz uma pausa. Eu vou parar compartilhamento aqui e vou perguntar para o professor Júlio se ele tem questões, dúvidas, que aí a gente vai falar mais de estrutura de adega, estrutura de ambiente de cava e tudo mais. Professor Júlio, como estamos de questões aí no chat? Que eu vi que está animada a coisa, o pessoal falando que está tomando uns vinhos bem antigos e tudo mais. Quando o professor Júlio não vem, a gente... Ah, tá ali. Buenas, Júlio César Kunz. Salve. Meu computador está um pouquinho lento, então dá um delayzinho para eu poder entrar. Não, o chat está bombando, né? O pessoal comentando dos vinhos velhos que gostam, quais são as suas práticas e algumas perguntas que surgiram, mas já foram respondidas, né? Sobre a questão. O Silvio tinha perguntado sobre a questão da vibração. O Zé perguntou sobre os espumantes justamente, que já foi esclarecido agora. E tiveram duas perguntas assim que eu classifiquei com a hashtag gambiarra, né? E as seguintes. Uma, guardar o vinho na própria caixa de papelão da vinícola. Ajuda por proteger do sol, enfim, da luminosidade, né? Se está bem, né, na falta de uma adega profissional, está bem deixar o vinho na própria caixa de papelão. E outra que eu achei uma ideia um pouco mais inusitada, mas pode ser interessante também, né? Da Daniela, se usar um frigobar desligado, ajuda a conservar o vinho. Então, vamos começar pelas caixas de papelão. A caixa de papelão ela é feita para transportar vinho, para fazer uma proteção mínima ali para o vidro e tudo mais. Não é ideal preservar o vinho na caixa de papelão. Se você não tem uma adega em casa, não tem mais espaço na adega, tá tudo lotado, se empolgou numa compra de vinhos, Black Friday está chegando aí, né? O pessoal se empolga às vezes nos pedidos de vinho. O ideal é preferível que você coloque dentro de um armário fechado em casa. Pode ser um gabinete, pode ser um roupeiro, porque você vai estar com uma parede mais grossa e vai estar isolando mais a temperatura do ambiente. Ok, não tem um espaço nem assim. É melhor deixar na caixa do que fora da caixa. E um ponto importante, mantenham os vinhos de vocês com as cápsulas. A cápsula é essa proteção do gargalo aqui. Então, nunca tirem as cápsulas dos vinhos de vocês, tá? Mantenham com a cápsula até a hora de abrir
e servir esse vinho. Porque vinhos que ficaram sem a cápsula também tendem a perder qualidade mais rápido do que vinhos que estão com a cápsula. Flora, tu concorda comigo que a caixa não é o ideal, né? Concordo plenamente. Claro, se você tem uma adega ambiente, você não tem espaço dentro da adega e vai deixar ele dentro da caixa, aí é outra coisa. Porque dentro de uma adega ambiente eu tenho a temperatura controlada, a umidade controlada, não tem problema eu deixar dentro da caixa de papelão. Tem um restaurante aqui em Porto Alegre que tem uma coleção de vinhos imensa e invejável. Eles têm um depósito atrás do restaurante, cheio de prateleiras, o ambiente todo é climatizado, é um prédio climatizado, e os vinhos estão dentro das caixas, para organizar mais fácil. Tá? Então, aí ok, porque o ambiente todo é climatizado. Mas se o ambiente não é climatizado, um armário, um gabinete é mais interessante. Sobre o frigobar, desligado, né? Não tem muito problema, ele é isolado termicamente, então nesse aspecto ele é interessante para guardar vinhos. O problema é acúmulo de umidade ali dentro. Então, como não tem circulação, não tem ventilação, ele vai ter esse problema em relação à umidade. Então, também, quebra o galho. De novo, para vinhos de 1, 2, 3 anos, funciona. As gambiarras ajudam a preservar o vinho de vocês sem maiores interferências. Agora, eu pretendo guardar um vinho por mais tempo, eu quero que ele evolua, evitem as gambiarras, né, e invistam numa adega, mas também quebra o galho bem, porque ela é feita para isolar a temperatura, tá? Então, uma adega, uma geladeira é desativada, mas o grande problema aí vai ser a umidade, que você vai tender a ter um acúmulo de umidade muito grande dentro desse aparelho, desse equipamento fechado, e vai mofar rótulo, vai mofar rolha, vai contaminar, o cheiro dessa adega vai ficar horrível depois de um tempo, então não é o ideal. Recomendaria. Eu acho mais importante colocar em um lugar que esteja arejado realmente do que um frigobar fechado. Ele vai gerar muita umidade, um cheiro muito desagradável e isso vai ser prejudicial para o vinho. O isolamento só serve se tiver um gerador de temperatura fria ali dentro, ou botar Sim. gelo dentro, alguma outra coisa que realmente faça sentido. Mas se não. E uma outra pergunta que não tem muito a ver com a conservação em si, mas uma pergunta que a gente já estava conversando um pouquinho antes, né? Porque a gente falou de alguns exemplos de vinhos brasileiros que amadurecem bem. Justamente, a pergunta era se vinhos brasileiros podem envelhecer bem, se há vinhos brasileiros com potencial de guarda, né? E algumas dicas desses vinhos. Então, existem vinhos brasileiros com baita potencial de guarda, existem vinícolas brasileiras que têm o foco nisso, inclusive. Tá? Então, vinícolas como Massimo Boschi, vinícolas como a Vinícola Geller, de Guaporé, são vinícolas que investem bastante em vinhos com grande potencial de guarda. O vinho já sai da vinícola com um bom tempo de garrafa, então são vinhos que têm esse... A Casa Marques Pereira é outro exemplo de vinícolas que investem em vinhos mais velhos, né? Fora isso, grandes vinhos de vinícolas brasileiras costumam ter um grande potencial de evolução. Quando foi semana passada, a gente fez aqui em Porto Alegre uma degustação de vinhos tintos brasileiros da safra 2012. E aí vem o primeiro ponto. Uma grande safra tende a originar grandes vinhos com potencial de evolução. Nós provamos 6 rótulos, 5 estavam muito, muito, muito bons. Inclusive, postei nos meus stories no Instagram os vinhos, o efeito de cada um deles. E aí, por exemplo, se a gente pegar grandes vinhos brasileiros, Salton Talento, Salton Desejo, Septimum, são vinhos com baita potencial de evolução. Aurora Milesime, 2012, vinho elegantíssimo, evolui super bem. Se a gente pegar os grandes vinhos da Miolo, Taná Vinhas Velhas, o Castas Portuguesas, Lote 43, Merlot Terroir, são vinhos com baita potencial de evolução e que duram longo tempo. Casa Valduga, Vila Lobos é um vinho que evolui super bem. O História, o 2012 é um vinho que é guri, é um vinho jovem pra caramba, está com 8 anos e vai evoluir pelo menos mais 12, tranquilamente. Porque tem uma baita concentração. Então tem um monte de vinho brasileiro com um baita potencial de evolução. E aí tem algumas vinícolas que têm vinhos bem velhos. Vinhos pré-modernização da indústria brasileira. Porque a indústria brasileira começou a se modernizar. Os primeiros grandes vinhos brasileiros modernos, né, vêm ali dos anos 2004, 2005 e 2006.
esse trio de safras que foi muito bom. Mas antes disso, a gente teve safras como 99, 94, 91, e aí eu já fiz degustações de Baron de Lantier, que não existe mais, com grandes vinhos dessas safras. A Dalpisol tem vinhos antigos para vender, que volta e meia eles lançam, que tem algumas coisas muito legais. A Lovara tem Cabernet Sauvignon 99, que está muito interessante agora. Então, caçando, mas aí é coisa de garimpo, tá? Você vai encontrar vinhos brasileiros mais velhos que evoluíram muito bem ao longo do tempo. Então, essa é a brincadeira. Existem grandes vinhos brasileiros que vão passar dos 10 anos tranquilamente, mas vale a regra do mundo. É algo entre 5% e 10% de todo o vinho do mundo que tem potencial de guarda. Então, não é qualquer vinho. O Marcelo perguntou antes um Carmener chileno reservado com 20 anos de idade. É lindo para temperar salada de pimentão. Salada de pimentão nem precisaria do Carmener. Bom, eu deixo vocês continuarem aí, depois a gente retoma com mais perguntas. Flora, o cálculo de garrafas que alguém vai ter mais ou menos para justificar ter uma adega, né? Quanto vinho a pessoa bebe, quanto vinho a pessoa toma, quanto é justificável, né? Tu tem uma tabela aí, então se quiseres compartilhar a tua tela. A Gabriela da Recarrera aqui deu uma dica muito boa do Salamanca do Jaral, que é um baita vinho também com potencial de guarda feito na campanha gaúcha, que é da Routier e da Recarrera. Um baita vinho tinto também com baita potencial de guarda, de evolução. Tem um monte de vinho. O Épico da Guatambu. Tem muito vinho excelente brasileiro com potencial de evolução. E aqui a Flora vai falar de dimensionamento, né? De como dimensionar a sua adega. Isso é sempre uma surpresa, porque a gente não calcula muito, né? Vai comprando, vai bebendo, quando vê também vai acumulando e vai colocando nos cantinhos da casa, uma caixa em cada lugar. Mas é interessante esse cálculo, que é um cálculo relativamente simples, imaginando que a gente vai ter um jantar aqui, oferecer um jantar para amigos, claro que não em épocas de pandemia, em épocas normais, né? Tem que considerar isso, um parênteses. Uma vez por mês, vamos supor que vamos fazer um encontro com amigos em casa e nesse encontro vão 4 garrafas. É muito normal, né? Bem corriqueiro. Aí para presente, 2 vezes por mês vou escolher uma garrafa também da minha adega. E o jantar em família normal, semanal, imaginando que 3 vezes por semana uma garrafa vai sendo consumida. Se eu somar isso tudo ao longo de um ano, nós ultrapassamos 200 garrafas. Isso falando em consumo anual, fora esses vinhos de guarda que nós estamos falando agora, que são vinhos para envelhecer, para ficarem mais tempo, né? Então, quando se pensa em fazer uma adega especial, uma adega personalizada, é importante já partir de um número um pouquinho maior, prevendo não só o consumo, mas também garrafas de guarda, né? Posso seguir Perfeito. aqui? Quer comentar Pode alguma coisa? seguir. Não, pode seguir. É mais ou menos isso que a gente tem que calcular na hora de pensar, vale a pena eu investir numa adega climatizada, dessa formato adega, ou numa adega ambiente, eu vou fazer uma reforma em casa, vou me mudar, eu posso separar um espaço da minha casa. Eu vou dar um exemplo, tá? Moramos eu, a minha esposa e a Nebraska, que é a nossa cachorra, num apartamento minúsculo aqui em Porto Alegre. E é literalmente minúsculo. O apartamento é ótimo, a gente adora o nosso apartamento, mas eu estou trabalhando em casa direto agora nessa pandemia e fazendo degustações comentadas, né, degustações online, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana são 24 garrafas por mês. Cada degustação tem média 6 garrafas. Fora outras garrafas que estão aqui, que eu trouxe de viagem, que eu não vou tomar agora. Então a casa, o apartamento está cheio de caixa de vinho pelo chão. Tá desesperadora a situação, mas são vinhos que não vão ser guardados por muito tempo. São vinhos que vão ser usados em degustações, até o final do ano tá tudo liberado. Mas de tempos em tempos a Manuela olha para mim e fala: a gente precisa mudar de casa, a gente precisa de um lugar que tenha uma adega para guardar esses vinhos, porque eu não aguento mais. Então é o que justifica ter a adega, fazer esse dimensionamento, né? Claro, e além de que a gente começa a ter uma visão dos nossos rótulos, né? Você não vai acumulando um canto aqui, um canto lá, já nem sei mais quantas garrafas eu tenho de cada rótulo, onde elas estão,
O fato de ter um lugar concentrado, uma adega só, ajuda muito essa visão de conjunto. Bom, aqui, na verdade, um pouco da experiência da Lacava ao longo desses 13 anos, desenvolvendo projetos, unindo design, tecnologia, a parte de conhecimento, um pouco de enologia com arquitetura, para conseguir chegar nesses ambientes ideais ou mais próximos possíveis do ideal, né? Para guardar os vinhos. Aqui eu acho um ponto interessante de conversar, de trazer para a nossa conversa de hoje. Quando pensamos em guarda de vinho, existem 4 caminhos básicos, né? Esses 2 de cima que eu coloquei em cinza, eles são caminhos não ideais, mas que muitas pessoas acabam recorrendo a eles, que é o caso de fazer só uma marcenaria, um garrafeiro mais simples, né? Que vai incorrer no problema da falta de controle de temperatura, de umidade, fica suscetível ao que o ambiente oferece, né? Então é um ponto bem delicado quando se pensa numa boa guarda do vinho. E um outro ponto crítico também é, vou guardar num cantinho lá na minha casa, num quartinho, vou ligar um split e vou deixar o ambiente com esse split ligado. O split tem alguns problemas, esse split comercial, né, convencional, que a gente está acostumado. Ele tem alguns problemas que é a falta de controle de temperatura, por mais que ali apareça um número, 17 graus, por exemplo, ele não está efetivamente nessa temperatura e ele oscila bastante essa temperatura. O outro problema é que esse ar-condicionado ele não foi feito para ficar ligado ininterrupto. Um split ele é feito para entrar na sala, ligar. Quando eu saio da sala, eu desligo. Quando eu entro de novo, eu ligo. Então, ele é um tipo de equipamento feito para esse uso eventual, não para um uso constante. O que tende a acontecer é que ele vai queimar muito rápido. Ele não vai aguentar ficar ligado ininterrupto. Outro ponto negativo também da escolha por um split é que, como o ambiente não tem vedação, não tem isolamento térmico, ele vai estar gerando frio e esse frio está indo embora pelas frestas das janelas, pelas frestas das portas, pela própria parede, pelo piso, pela laje. Então eu perco uma carga térmica enorme. Isso gera um gasto de energia absurdo. É nada sustentável. A conta de luz vai lá em cima e eu gero uma perda térmica desnecessária por falta de vedação. Uma das grandes chaves de uma boa adega é a vedação. O isolamento térmico é uma chave fundamental. Então, esses 2 casos de cima aqui eu não recomendo. E esses 2 de baixo, então, são os mais ideais, né? Que é a adega compacta, essas adegas um pouco menores, semelhantes a frigobares, né? Como a gente falava antes, onde o motor está junto, mas ela consegue manter uma temperatura ideal, um controle de umidade, algumas sim, outras não, aí depende do modelo. A vibração também vai variar de acordo ao modelo, por isso eu sempre sugiro as adegas de madeira mais robustas. E as adegas personalizadas, que são as mais ideais, porque eu vou poder adequar todos os itens que a gente falava lá no início, desde temperatura, umidade, posição de garrafa, tudo vai poder ser personalizado. Aqui eu trouxe Agora, então, fala, só Vini. uma intervenção bem rápida. Um ponto importante é eu vou adaptando a minha adega de acordo com as minhas condições. Então, por exemplo, eu posso ter uma marcenaria em casa. É melhor do que nada. É melhor do que ter os vinhos nas caixas de papelão. Sim. Eu sempre vou adaptando de acordo com a minha estrutura, de acordo com a minha condição, mas cuidado, tá? Acho que todo mundo já viu. Quem não viu, procura no YouTube, vocês vão encontrar um vídeo de uma adega caindo. Sim. Esse vídeo ficou super popular, andou em todos os grupos de WhatsApp. Aquele vídeo deu um pânico no coração, que as garrafas caindo, quebrando no chão, o cara olhando para aquilo desesperado. Então, não importa o que vocês forem fazer, façam da melhor maneira possível. Se vocês gostam dos vinhos de vocês, querem preservar os vinhos de vocês adequadamente, invistam nisso. Tá? Então, querem fazer uma marcenaria, se vocês têm um espaço em casa, um quartinho, que é mais isolado e tudo mais, não conseguem criar uma adega ambiente, por exemplo, e criar todo um sistema de climatização e desumidificação, invistam numa marcenaria boa. Vocês vão investir num split com um quebra-galho, invistam num ar bom, ou vão atrás de um modelo que seja de uso contínuo. Vocês querem ter um ambiente para guardar vinho, preocupem-se com o isolamento.
querem comprar uma adega climatizada, e aí tem de compressor, tem termoelétrica, tem diversos modelos. Para o Brasil, as de compressor são as mais interessantes, porque as termoelétricas vão trabalhar em cima da variação da temperatura ambiente. Então, ter um motor, ter um compressor faz diferença. Invistam numa adega boa que tenha uma boa assistência técnica, porque eventualmente ela vai queimar e vocês vão precisar chamar um técnico para consertar, que tenha uma boa garantia. Porque, eu vou, assim, mesmo que eu faça um enjambre ou quebre um galho, eu não posso viver quebrando galho com vinho e depois reclamar que meu vinho estragou. E esse ponto é importante. Pode seguir, Flora. Bom, isso aí. Muito importante. As adegas compactas têm modelos muito bons. E para pessoas que estão começando também no mundo dos vinhos e tem pouca quantidade de rótulos, eu recomendo como uma das principais alternativas esses modelos compactos, né? De compressor, não de placa eletrônica, como tu mesmo mencionaste agora. A placa eletrônica não tem manutenção, é difícil, não tem como fazer manutenção. Depois que estragou, estragou. E ela tem vida útil já condicionada desde a produção, é obsolescência programada. Então, realmente, elas são um quebra-galho bem momentâneo, não duram muito tempo. Além desse diferencial térmico, em dias de calor, ela não consegue atingir temperaturas realmente ideais para o vinho. Então, as adegas compactas com compressor, aí a relação delas com uma personalizada, que tem um exemplo de uma personalizada feita num ambiente de estar ali. As diferenças são principalmente que a compacta tem uma facilidade de instalação, é só colocar na tomada, é alimentação elétrica simples, e tem tamanhos pequenos, para situações onde eu tenho que colocar em lugares mais justos, né? As desvantagens, por outro lado, ela gera uma emissão de calor no ambiente, porque tem um motor, como uma geladeira, por exemplo. Então, ela vai estar gerando um calor para o ambiente e vai gerar também um certo ruído, porque tem um motor trabalhando. E os tamanhos, eles são padronizados, não tem como fazer adaptado. Eu quero aumentar mais 10 centímetros aqui, mais 20 lá. Não, elas são industrializadas e têm um padrão de produção. A personalizada, em contrapartida, ela tem mais versatilidade nas dimensões para se adequar a cada espaço, né? E de materiais também, variedade de acabamentos, né? Depois eu vou mostrar alguns acabamentos aqui para vocês. A questão de composição estética junto do ambiente. Então, a adega, ela é também ela tem um apelo, além de técnico, né? Um apelo emocional, um apelo afetivo. Ela traz memórias de viagens, memórias afetivas de todos os tipos. Então, ela fazendo parte de um ambiente também agrega em termos estéticos. A adega personalizada, então, ela não tem emissão de calor ou de ruído. Então, são bons casos quando eu vou realmente inserir num espaço de estar. Imagina eu sentado no sofá e uma geladeira do meu lado fazendo barulho. Eu querendo assistir um filme e uma adega com o motor ligado do meu lado. Isso não é o ideal, né? Então, as adegas compactas, eu sugiro que sempre fiquem um pouquinho mais distantes da área social. A adega personalizada, ela pode estar bem próxima do sofá, da mesa de jantar, que ela não vai atrapalhar o uso, né? Em função de calor ou de ruído. E a desvantagem, ou um complicador que a personalizada tem, é uma infraestrutura que tem que ser executada prévia. Como eu vou separar o motor, eu faço essa divisão, né? O motor vai ficar lá na rua. Eu tenho que criar uma linha frigorígena entre a adega e a posição dessa máquina. Também precisa de um dreno e alguns cuidados aí com essa infraestrutura. Por isso a gente geralmente faz as personalizadas geralmente em épocas de obra, quando os apartamentos estão ainda em preparação. Bom, aqui algumas dicas de locais mais adequados ou menos adequados, né, para posicionar a adega. Então, os mais adequados são próximos às áreas onde se vai usar o vinho, né, degustar, áreas gourmet, jantar, estar. E evitar principalmente lugares próximos de janelas. A gente já falou um pouco sobre isso, as fontes de calor, tanto do sol como de lareira, de churrasqueira, piso aquecido também, não colocar em cima de piso aquecido, motores, até as escadas que vibram muito, escadas de metal, também não é o ideal. A gente pensa às vezes que a adega embaixo da escada quase que é o lugar perfeito, mas nem sempre. Na verdade, embaixo da escada não é um lugar tão ideal assim quanto poderíamos imaginar. E lugares muito úmidos, também dentro da cozinha, que tem variação térmica
muito grande, né? A gente cozinha, fica aquele calorão, depois esfria de novo. Então, colocar a adega dentro da cozinha não é o ideal. Bom, aqui eu trouxe esse corte esquemático que mostra um pouquinho de toda essa engenharia por trás da adega. Então, a gente entra na adega, tudo bonito, tudo lindo funcionando. Mas para que isso funcione bem, é necessário ter todos esses cuidados aqui com o isolamento térmico, junto da parte superior, aqui na laje, junto da parede do fundo, no piso, e as esquadrias isotérmicas também. Aí sempre se faz aqui uma máquina interna, que é uma evaporadora somente, conectada com uma condensadora que vai ficar lá na rua. Aqui aparece esquematicamente também o dreno para saída de água, o controlador digital aqui na frente, que é através dele que vai se fazer o controle, que temperatura eu quero deixar, controle da umidade, tudo isso através desse controlador aqui na fachada da adega. Por dentro aqui dá para perceber a iluminação bem suave, aos pontinhos de luz, bem discretos, né? Dá para ver aqui. Então, realmente, a iluminação pode ser dimerizável, ela pode ter mais de um circuito, para realmente não ser excessiva, né? Como a gente comentou antes. Enfim, só uma ideia inicial do que é necessário, né, por trás da adega. Pode falar, Vini. Laura, uma pergunta que fizeram aqui. Tem ideia do consumo elétrico de uma adega desse tipo? É que depende de qual tipo, né? Tem uma Uhum. variação grande, ó. É muito difícil de mensurar, mas eu posso fazer uma estimativa. Essas Perfeito. adegas, é que adegas pequenininhas, quanto menor o motor, menor a capacidade do motor, menor vai ser o consumo. Em geral, as adegas compactas menores, elas têm aí 1/6 de HP, talvez um pouco menos que isso. E as grandes, esse ambiente que está aqui à direita, aqui nessa foto, deve ser mais ou menos 1 HP. Então, é um pouquinho maior o consumo dessa para uma pequena de 1/6 de HP. Pelo tamanho, pelo volume, né, que Uhum. ocupa. Mas para a gente ter uma noção, eu tenho duas adegas assim, e consigo mensurar pela minha conta de luz. Então, é uma boa medida. Uma adega como essa personalizada de 1,20 m por 1,5 m, que é o tamanho dessa da direita aqui, ela aumenta mais ou menos uns R$ 150 por mês na conta. 120, entre 100 e 150. Vai depender se é verão, se é inverno, se eu abrir muitas vezes a porta ou não. Uma adega ambiente, assim, né? Isso que está no meio de uma sala, assim, com Sim. bastante incidência de calor, um apartamento, né? E uma adega dessas aqui, compactas, talvez em torno de 50 a R$ 100 por mês. Mais ou menos, assim, bem genericamente, tentando encontrar números para uma variação enorme, porque eu posso ter adegas Sim. muito grandes, né? Não sei se ajudou, mas ao menos Ajudou um monte. Perfeito. tá bom. Bom, aqui algumas opções de acabamento, mas são várias possibilidades. Como ela é feita em madeira, é possível aplicar sobre a madeira lâminas naturais, laca, inox, e aí vai muito do estilo de cada um para que realmente se imprima um pouco da característica da pessoa que vai usar a adega. Aqui tem modelos de garrafeiros, alguns mais tradicionais, esses favos, esses quadriculados de madeira, que são bem tradicionais, esses aramados em ferro também são bastante utilizados, que são quadrículas, mas aí usando ferro. Outros um pouco mais ousados, o sistema B-Block, que é esses que aparecem aqui nessas fotos, tanto em vidro como em madeira. É um sistema belga que ganhou vários prêmios de design, de invenções lá na Bélgica. E ele tem uma vantagem que é deixar a garrafa inclinada nesses 13 graus, da maneira que ela se mantém embebida com o líquido, e já fica decantado no fundo da garrafa a borra dos vinhos de guarda, né, esse resíduo dos vinhos de mais tempo de guarda, já fica no fundo da garrafa. Quando a garrafa está na horizontal, esse resíduo vai se acumular ao longo de todo o corpo da garrafa. E na hora que eu levanto a garrafa para consumir, ele vai turvar o vinho. Então eu preciso passar obrigatoriamente por um decanter para esperar o tempo de decantar e poder servir. Quando está inclinada, já com cuidado, se eu fizer o movimento com cuidado, eu não preciso esperar tanto tempo, né? Porque o resíduo já está lá embaixo
no fundo da garrafa. Então, uma inclinação bastante usada, tanto nesse garrafeiro, como nesses expositores também, que é um modelo tradicional, que fica muito bonito, destaca bastante os rótulos. Aí tem o sistema de pino, que é um pino de inox que vem do fundo do painel, ou pino de madeira também é possível. E esses aqui que são sistemas com inox também, tanto laterais como frontais. Então tudo vai depender muito do design de cada adega, do estilo de cada cliente. E para nós é sempre um desafio, para mim como arquiteta e para nossa equipe, poder encontrar a melhor harmonia para cada caso, né? Pode falar aí, Vini. Flora, uma pergunta curiosa que apareceu aqui é se Tá. tem algum cuidado em relação ao peso da adega por metro quadrado. Se em apartamentos tem alguma restrição de peso por metro quadrado para uma instalação de adega, por exemplo. Nunca tivemos nenhum problema com isso, porque essas adegas que são produzidas e industrializadas, elas já têm um cálculo que se faz de distribuição de peso, né? Elas são divididas em 4 pontos, que são os 4 pés, são pés Uhum. largos, né? Não é um pé fininho, exatamente para poder distribuir esse contato com a laje, né, dos apartamentos. Então, talvez uma adega diferente, mas as que a gente já fez até hoje, nunca tivemos nenhum problema desse tipo de sobrepeso, de acordo com as lajes. Isso nunca aconteceu. Aí Perfeito. talvez alguma construção muito específica, fora dos padrões. Alguns detalhes técnicos também interessantes, né, que são possíveis de se fazer nas adegas, que são por exemplo, os aquecimentos de vidro, né? Aqui bem essa na esquerda. A gente costuma usar aquecimento de vidro, especialmente em locais mais úmidos e quentes. Imaginar aqueles dias de verão que nós temos aqui em Porto Alegre, que vai quase a 40 graus e umidade quase 100%. Tudo sua, né? Tudo entra nesse nível de sudação, de condensação. Por isso a gente faz um tipo de vidro que ele tem a parte externa que gera um aquecimento bem sutil, bem suave. E aí evita que condense e que fique escorrendo água na superfície da porta da adega. É importante também esse cuidado. Aqui aparece o isolamento de piso, quando ele é sobreposto. Nem sempre é possível fazer o piso no mesmo nível da área externa, né? Depende muito da obra, de cada situação. A iluminação com seus efeitos, tanto com a questão de luz suave, mas também com os efeitos de destaque, né, que isso gera nas garrafas. As ferragens especiais, o controlador digital. É possível também usar ferragens biométricas com senha. A tecnologia está cada vez se desenvolvendo mais, né? Bom, e aqui eu trouxe algumas fotos, Vini, também para compartilhar de algumas opções e de projetos que a gente já fez. Desde as adegas menores, personalizadas, que é um exemplo esse aqui da esquerda, é uma coluna, né? É uma adega de 120 garrafas, mais ou menos. Ela tem os 3 lados de vidro, aqui é o fundo dela, lateral, e a porta está pelo lado de lá. Então, esse aqui seria a menor adega personalizada possível de ser executada. Menos que isso, não consigo. Aí só indo realmente para as compactas, que são tamanhos menores. Se der para ver aqui em detalhe, tem uma grelha, ó, aqui em cima, ó, dentro da adega, né? Então, aqui em cima existe uma máquina embutida no forro, que é a máquina evaporadora, que está comunicada lá fora com a condensadora. Toda em laca, super bonita e integrada ao ambiente. Aqui é muito comum também integrar adega com cristaleira. Então, aqui é um exemplo que mostra exatamente essa integração dos vinhos com os espaços de cristais. Aqui é uma adega ambiente. Aqui já são mais ou menos 400 garrafas que cabem aqui. Aqui é a mesma coisa, uma adega ambiente, um apartamento. Por isso a variação é grande, né, de acabamentos, de estilo. Algumas garrafas ficam mais protegidas, isso que eu comentava, ó, aqui dentro desse espaço, né, fica mais escuro, ó, aqui embaixo. Então Perfeito. são lugares mais protegidos. Então é bom ter variações, porque aí a pessoa pode também escolher. Eu quero colocar esse vinho que é especial num lugar mais protegido. Esse eu quero destacar mais, coloco num lugar de maior visibilidade. E aí fica um jogo, essa questão lúdica é importante nas adegas também. A gente às vezes leva a sério, né? Tem que levar a sério. Mas também é um hobby. E a gente
trabalhando com isso há 13 anos, a gente acaba se envolvendo muito com esse hobby junto com os clientes, né? Junto com as pessoas. E vendo o quanto tem de amor, de cuidado, de zelo, mas também tem que ser algo que traga esse sentido de algo agradável, de uma brincadeira, um momento lúdico, um momento especial. Então aqui tem um modelo de adega armário, também personalizado. E aqui são duas temperaturas, ó, Vini. Aqui em cima dá para ver dois controladores, um aqui e o outro do lado de cá. Porque esse cliente ele queria ter a temperatura não só de guarda, ele queria a temperatura de serviço. Porque uma coisa é a garrafa ficar armazenada na temperatura ideal para guarda, de 11 a 16 graus. Mas o consumo é mais variável, a temperatura de serviço varia mais. E ele queria ter alguns vinhos aqui a 8 graus, os vinhos brancos, para já poder beber na temperatura de consumo. Então a gente fez aqui duas portas para 15 graus e duas portas para 8. Aí ele coloca os tintos de um lado, os brancos do outro. E aí fica prático, né, para já consumir e bebe com a temperatura certa. Perfeito. O pessoal estava perguntando bastante sobre a adega de serviço. Esse é um excelente exemplo. É, exatamente. A adega ambiente, bem parecida com a foto que tu mostraste antes. Aparecem as garrafas aqui de lado. E aqui também a gente tem um lugar mais protegido que é esse na direita aqui, ó. Que é um lugar mais escurinho também, mais protegido. Aqui é uma outra adega ambiente também. Aí uma combinação de laca, acabamentos de laca por fora, mais moderno. Por dentro a madeira, que sempre é muito bem-vinda. Madeira com adega combina perfeitamente. Um monte. É isso, essas eram algumas fotos que eu também queria compartilhar com vocês. Maravilha. Então, a ideia era essa, era mostrar para as pessoas o que é uma adega ambiente, o que é uma adega dessas com motor, uma cavezinha, como se planeja uma adega, como se pensa uma adega, o que funciona, o que não funciona. Eu vi que o pessoal interagiu muito ali no chat e a ideia é essa, é literalmente inspirar vocês a guardar melhor as preciosidades que vocês têm em casa. Professor Júlio. Muito bem, no chat sempre movimentado, né? Mas acho que essa vez que foi acompanhando mais aí, acho que as perguntas principais aí pelo menos foram esclarecidas, né? E eu quero lembrar o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje, de que nós estamos, entre no site da bsrs.com.br, nós estamos comercializando 2 cursos, né? Nós temos um curso intensivo de vinhos, são 4 módulos e um módulo dedicado totalmente ao serviço do vinho, onde o professor Vinícius vai trabalhar justamente os aspectos de embalagens, amadurecimento, adegas, né? Então vai aprofundar mais esse tema nesse curso. E é um curso 100% online e com degustação de vinhos, né? Nós temos um kit onde nós vamos mandar os vinhos para vocês para degustar junto com os professores em todas as aulas, né? E além disso, a confraria ABS, que aí é mais para quem já não é mais iniciante assim, né, no mundo do vinho e quer aprofundar alguns temas, e o primeiro grande tema que a gente vai trabalhar na confraria são 4 encontros sobre vinhos ícones gaúchos, né, por falar em vinhos com potencial de guarda. Mas só lembrando isso, para quem quer se aprofundar ainda mais na área, nós estamos comercializando 2 cursos agora mesmo, só entrar lá no site da BSRS e vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Maravilha. Flora, muitíssimo obrigado. Como é que o pessoal acha a Lacava nas redes sociais? No Instagram é @adegaslacava, aí podem procurar. Tem bastante projetos, muitos projetos lá publicados. O site também tem bastante informações, algumas técnicas, outras fotos, que é adegaslacava.com.br. E tem o telefone, mas aí consta no site. O mais importante acho que são as redes sociais, uma forma da gente compartilhar o conhecimento e aprender sempre um pouco mais. Agradeço muito o convite de vocês também por participar hoje aqui, fico à disposição. Eu agradeço a disponibilidade, foi fantástico. O pessoal está dizendo aqui que adoraram os projetos, adoraram o bate-papo sobre adegas, porque é um assunto que a gente vê adega em todo lugar.
A gente vai numa loja de vinho, tem uma adega. A gente entra num supermercado, tem uma adega, na maior parte dos supermercados. A gente vai na casa de um amigo, tem uma adeguinha. Alguém sempre guarda vinho em casa, mas ninguém nunca parou para ler sobre isso, estudar sobre isso, aprender sobre isso. E esse é o objetivo do Bella Ciao, é compartilhar conhecimento sobre vinhos, bebidas e melhorar a experiência com o vinho. Nesse caso, é melhorar a experiência pré-vinho, né? Antes de consumir, a gente melhora essa experiência. Então, muitíssimo obrigado. Professor Júlio, muito obrigado. Obrigado a vocês, parabéns pela apresentação, o pessoal adorou. Quem está acompanhando, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, seguir a ABS Rio Grande do Sul nas redes sociais, a gente sempre traz muita informação. E